Quantos heróis fizeram um livro marcar na sua vida? Talvez você lembre do nome dele, mas nem lembre o nome da obra. Talvez o livro tenha se tornado o seu favorito devido a esse personagem. Essa é a importância do herói na narrativa. Você sabe como pensar o seu herói para ter uma história que cative seu público e ajude a marcar as suas vidas? Vamos ver como você pode criá-lo. Vamos lá! Você está escrevendo seu livro ou já acabou ele e está querendo que outra pessoa avalie a sua história e te ajude, te passando feedbacks sobre a estrutura, personagens e tramas. A Tellers agora oferece serviço de análise e leitura crítica. Se você quiser a nossa ajuda no seu projeto, me envie uma mensagem no WhatsApp e vamos conversar. O link está aqui na descrição do vídeo. E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Me diz uma coisa, quantos heróis da literatura te marcaram e até hoje te acompanham em lembranças? Provavelmente muito menos do que os que você leu e sequer lembra da história, quem dirá dos heróis? Um dos principais motivos para isso acontecer é a construção do personagem e a empatia que ele gera no leitor. Você provavelmente lembra de nomes como Sherlock Holmes, Bilbo Bolseiro, de O Hobbit, Jean Valjean, de Os Miseráveis, e Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito. Todos bons exemplos de personagens bem construídos e que perduram na nossa mente. Mas como criar esses heróis que enfrentam desafios e adversidades com bravura e determinação, se transformando em uma nova pessoa durante a história e gerando um carisma que nos mantém firme na história e nos faz relembrar de aventuras por muito tempo? É sobre isso que vamos falar. Mas antes, curte o vídeo e se inscreve no canal, assim você ajuda a Tellers a trazer cada vez mais conteúdo e ainda recebe notificações de todos os nossos vídeos para ter histórias cada vez melhores. Para começar, vamos falar das categorias de herói. Temos 4 principais que podemos abordar. A primeira é o herói clássico. Esse é aquele herói que segue um código de honra, tem uma missão nobre e enfrenta o mal com coragem e virtude. Ele geralmente tem uma origem especial e é destinado a algo grandioso que acaba por descobrir durante o seu caminho. Entre eles, podemos falar de Luke Skywalker, Rei Arthur e Perseu. Depois, temos o herói trágico. Esse é o tipo de herói que tem uma falha fatal que o leva a cometer erros graves ou a enfrentar terríveis consequências. Ele geralmente é ambicioso e tem um orgulho excessivo. Sua personalidade costuma despertar admiração e empatia do leitor, como acontece com Macbeth, Édipo e Jay Gatsby. Nosso terceiro tipo é o herói relutante. Como o nome diz, ele não quer ser herói, ele recusa ou hesita a aceitar o seu chamado, pois tem medo ou se sente inseguro diante dos perigos. Então, ele precisa ser convencido ou incentivado. Ele é muito usado por ter fácil reconhecimento do público. Entre os mais famosos, podemos citar o Frodo Bolseiro, Harry Potter e Peter Parker. Por último, temos um dos mais queridos dos leitores, o anti-herói. O herói que não segue os padrões convencionais de heroísmo, que tem uma personalidade complexa, que age por motivos egoístas ou questionáveis e que muitas vezes tem um lado sombrio. Ele atrai o público por sua rebeldia e cinismo, e entre os mais famosos, temos o Han Solo, Deadpool e Lisbeth Salander. Com os tipos de herói vistos, vamos falar da construção deles. Começando por falar do que gera a maior conexão deles com o leitor e que fará com que eles se lembrem do seu personagem: a empatia. Afinal, criar uma conexão emocional entre o leitor e o personagem é fundamental para que o leitor se importe com o que acontece na história, não só com o personagem em si. Assim, o leitor se envolve com os conflitos e acaba torcendo pelos objetivos do herói e pode até se emocionar com os resultados. Para isso, é importante saber que todo herói tem uma essência comum, que é a de se sacrificar por um bem maior e de superar a si mesmo ao longo da jornada. Crie falhas e fraquezas para tornar o herói mais humano e verossímil, mostrando os seus conflitos internos e externos. É por meio dessas imperfeições que o herói se torna mais acessível e identificável para o público. Ao enfrentar desafios, lidar com dilemas morais e lidar com as suas próprias limitações, o herói demonstra sua humanidade e o leitor pode se relacionar com as suas lutas internas. Depois, pense na razão que faz o seu herói ser como é.
Essa razão explica a sua origem ou motivação e pode revelar a sua história ou seu propósito, justificando as suas ações e reações. Essa razão pode ser um trauma do passado, uma perda significativa, um senso de justiça ou um desejo de proteger aqueles que ama. Essa razão dá ao herói um senso de propósito e determina suas motivações ao longo da história. Conhecer a razão por trás das ações do herói permite ao leitor compreender melhor as suas escolhas e acompanhar a sua evolução ao longo da narrativa. E, claro, ajuda a criar um vínculo entre os dois. Com isso, comece a pensar a sua jornada na história. Então, coloque-o em situações difíceis. Seu herói precisa enfrentar conflitos e perigos e deve tomar decisões que o façam sofrer consequências. Parece duro falar assim, mas essa é a vida. Por isso que essa sua decisão fará com que o leitor se envolva ainda mais com a sua história e acabe torcendo pelo sucesso do herói. Por falar em ser como a vida, lembre de fazer o seu herói evoluir durante a jornada. Toda pessoa que é colocada à frente a desafios acaba por evoluir de uma maneira ou outra. É essa evolução que nos faz seguir em frente e que acaba emocionando o leitor ao ver como o herói melhora cada vez mais para alcançar os seus objetivos. E isso pode acabar inspirando-o a fazer o mesmo em sua vida. E existe um nome para essa questão de colocar o seu herói em situações difíceis e fazê-lo evoluir. Nós chamamos de arco de personagem. Esse arco é a transformação que um personagem sofre ao longo de uma história. É o caminho que ele percorre desde o seu estado inicial até seu estado final, passando pelos conflitos e desafios que você o impõe. Um arco de personagem é essencial para criar um herói convincente, porque mostra o seu desenvolvimento e aprendizado. Para isso, você pode pensar em 6 pontos. Primeiro, é o ponto de partida, claro. Esse é o estado inicial do seu herói antes dele entrar na aventura. Aqui você apresenta o seu personagem, seu contexto, o problema e o seu desejo também. Depois, vamos para o chamado aventura. Esse é o evento que leva o seu herói para a aventura, como o nome diz. Aqui você deve mostrar o que motiva o seu personagem a sair da sua zona de conforto, qual o seu objetivo e qual é o seu conflito. Mesmo o herói relutante sai da sua zona de conforto e se aventura. Mesmo que ele não saia por si mesmo, mostre o que o levou para o início dessa jornada. Seguindo, vamos para os conflitos. Essa etapa engloba toda a fase de obstáculos que o herói atravessa durante a história, tanto os desafios externos como os internos. Como falamos antes, são eles que fazem o herói se transformar. E assim, chegamos às provações. Esse é o momento de maior tensão e perigo que o herói passa na aventura. Aqui você deve mostrar as situações críticas que testam os limites do seu personagem. Nosso quinto item é a transformação. Aqui ocorre a mudança completa que o herói sofre ao final da aventura. Esse é o momento que você mostra como o personagem evolui resolvendo o seu problema e atingindo o seu objetivo. E claro, depois de se tornar o herói completo e transformado na etapa anterior, chegamos ao clímax, o ponto culminante da sua aventura, onde ele enfrenta o seu maior desafio. Aqui, você apresenta a cena mais emocionante e impactante da sua história, onde o seu personagem mostra a sua coragem, habilidade e virtude. Ele é o herói transformado em ação. Com esses 6 tópicos, você tem uma linha guia que leva o seu herói do mundo comum até a sua transformação completa. Mas é importante você lembrar que esse arco deve ser coerente com a história do personagem e com o tipo de herói que ele é. Minha sugestão é que, ao planejar o seu herói, crie um esboço do seu arco definindo esses pontos. Isso vai te ajudar a ter uma visão geral da sua história e a evitar inconsistências ou lacunas. Mas claro, você não precisa se ater a esse planejamento inicial. Ele serve apenas para te guiar na evolução do personagem e da própria história. Pense também no equilíbrio entre os momentos de tensão e de alívio. E crie um contraste entre o seu estado inicial da história e o seu estado final. Não precisa ser uma característica física, mas psicológica ou emocional. Desta maneira, você terá o herói ainda melhor para a sua história, e o seu leitor vai notar isso. E aí, já está pensando em como planejar o seu herói? Ou já tinha escrito ele e agora está pensando em criar a sua jornada antes de voltar a escrever e usar essa linha na história?
Me conta aqui nos comentários a fase de escrita que você está e como você está desenvolvendo a sua história. E se você já estiver escrevendo e quiser uma análise do seu texto, me envie uma mensagem no WhatsApp para eu te dar um suporte pessoal sobre a sua história. Se você quiser ver mais sobre personagens, você pode fazer também download do nosso e-book Criando Personagens. O link para download está aqui na descrição do vídeo, assim como o link para falar comigo no WhatsApp. E se você quiser mais conteúdo em vídeo, acesse esse aqui sobre criação de personagens. Já estou ansioso para ler a sua história. Me chama lá no WhatsApp então. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!